dia, pessoal do sexto ano A. Hoje são 4/11/2020, né? Graças a Deus nós estamos aqui em Alferraz numa manhã chuvosa. Onde estava fazendo muito calor, mas de ontem para cá, graças a Deus, Deus tem enviado chuva, né? Desejo que vocês estejam bem nesse exato momento, né? Juntamente com os familiares de vocês. E a aula de hoje nós vamos estar falando sobre... A aula passada nós terminamos, então hoje a gente vai para a espécie, lá na página 76. Nós vamos estar falando na aula de hoje sobre o que é espécie, habitat, nicho ecológico, população e comunidade. Então, nosso vídeo da aula de hoje nós vamos estar trabalhando esses temas que fazem parte da ecologia. E começando a falar de espécie, o livro de vocês, ele mostra a imagem de uma gata amamentando aí os filhotes, né? E possivelmente ele nos diz assim que esses animais, né? E quando eles estiverem adultos, esses filhotes, quando eles estiverem adultos, possivelmente esses animais eles serão férteis. E animais férteis, só lembrando aqui para vocês, que são, na verdade, aqueles animais que eles têm a capacidade de reproduzir. Então, isso aqui é um animal fértil. Por isso que a gente entende como espécie, né, um conceito bem básico e que também está no livro de vocês. Espécie, na verdade, ela é o conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Isso é o conceito que nós temos de espécie, ou seja, um descendente fértil é um descendente que, quando estiver na fase adulta, no período de reprodução, ele irá reproduzir com a mesma espécie, né? Portanto, também o livro, ele dá outro exemplo com relação à gata e à onça. Ele diz o quê? Que apesar deles serem animais um pouco parecidos, eles não podem cruzar entre si e terem filhos, até porque eles são animais de espécies diferentes, né? O único animal que eu conheço, né, que eles costumam cruzar de espécies diferentes e origina um descendente que é estéril, que não é capaz de reproduzir, é o caso do jumento com a égua ou o caso do cavalo com uma jumenta. Nesse caso aí, eles vão originar um animal que a gente costuma chamar aqui na nossa região de burro ou de mula, os livros chamam assim, e portanto esse descendente ele é estéril. Então o que é que a gente tem que entender? Espécie é um conjunto de seres, de indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, ou seja, descendentes que quando eles estiverem adultos, né, eles vão também se reproduzir. E aí a gente vê a imagem de uma gata amamentando os filhotes, né, e eu também já fiz a colocação para vocês de que espécies diferentes, ele até cita aí no segundo parágrafo, ele diz assim, as onças pintadas são outro exemplo de espécie de animais. Elas podem cruzar entre si e gerar filhotes férteis. Embora gatos e onças tenham muitas semelhanças, eles pertencem a espécies diferentes e não podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis, certo? Então, isso é para a gente entender o que seja espécie. Então, espécie é isso que a gente viu aí o conceito, é um conjunto de indivíduos capaz de cruzar e originar descendentes férteis. E também a gente vai estar falando como se escreve o nome da espécie, como se escreve o nome da espécie. Primeiro, o nome da espécie, ela é escrita por duas palavras e normalmente em latim, que ela é uma língua já morta, ele chama latinizado. É uma língua morta, ela já não sofre mais variações, tantas mudanças, não sofre mais nenhuma mudança. E por isso o nome das espécies, elas são escritas em latim. E são escritas por duas palavras, né? E essa palavra, quando as duas juntas, corresponde à espécie, né? A primeira letra, o primeiro nome deve ser escrito com inicial maiúscula e o segundo nome deve ser escrito com inicial minúscula. Só colocando aqui para vocês, por exemplo, o nome da onça, né? A espécie dela, onça.
o nome dela vai ser esse aqui. Pantera onca. Então, esse P, ele tem que ser maiúsculo e esse O tem que ser minúsculo, né? No caso da espécie humana, o nome científico da espécie é Homo sapiens. Então, são umas regras aqui de nomenclatura, como se escrever, ó. Homo, primeira inicial da primeira palavra maiúscula, primeira inicial da segunda palavra minúscula. Primeira inicial da palavra maiúscula, primeira inicial da segunda palavra minúscula. Isso são regras de nomenclatura e que eles não podem, a gente não pode de maneira nenhuma escrever de forma errada, portanto, não vai estar correta, viu? Que é pantera. Só consertando aí, tem um N aí. Pantera onca é o nome da espécie, da onça, e o nome do ser humano, a nossa espécie é chamada Homo sapiens. E é dessa forma que são escritas. Aí as regras de nomenclatura, ele diz aí, cada espécie recebe o nome científico, que é composto de duas palavras em latim. E isso dá-se o formato em latim a uma palavra que não é latina. O nome científico deve ser escrito sempre em itálico. Quando não for possível a escrita em itálico, as palavras devem ser sublinhadas. A primeira palavra é escrita sempre com a letra inicial maiúscula, já a segunda inicia-se com a letra minúscula. Então tá aí, eu fiz para mostrar para vocês o nome da onça, aqui é a espécie dela, Pantera onca, e aqui é a nossa espécie que é Homo sapiens, são regras de nomenclatura. Então fica aí o conceito de espécie para vocês e agora a gente vai falar de habitat e nicho ecológico. Habitat, para a gente entender, o próprio livro de vocês dá um conceito bem pequenininho. Habitat é o lugar onde o ser vive. Então, o lugar, por exemplo, a floresta é o habitat dos macacos, é o habitat das cobras, é o habitat de aves, de os animais que vivem por lá. Então, a floresta, ela é o habitat desses animais. Já, quando a gente fala de nicho ecológico, nós vamos falar, eu costumo sempre dizer, né, que nicho ecológico, ele é o modo de vida. Modo de vida de um animal, é o modo de vida. Aí ele determina também, ele coloca outros conceitos, ele diz que é um conjunto de relações que existem entre esses seres, que eles se relacionam na natureza, mas quando a gente entende como modo de vida, fica mais fácil da gente compreender. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do livro, o próprio exemplo que tem no livro de vocês. A gente tem aí duas imagens, na parte de cima da imagem a gente tem a onça pintada, e embaixo a gente tem a capivara. E aí, possivelmente, ele colocou o quê? Que esses dois animais, eles podem, na verdade, ser encontrados no Pantanal Mato Grossense. Ou seja, que aí, na verdade, é o quê? O habitat desses dois animais. Porém, eles têm nicho ecológico diferente, ou seja, modo de vida diferente. Só para a gente entender aqui, o modo de vida vai compreender o hábito dele, a forma de se alimentar, de se reproduzir. Tem animais que eles têm hábitos noturnos, tem animais que têm hábitos diurnos, né? Então, a gente vê aqui na questão da onça e da capivara, com relação ao habitat, com relação ao nicho ecológico, o que a gente vai dizer? Com relação ao habitat, esses dois animais, eles têm o mesmo habitat. Eles são encontrados lá no Pantanal Mato Grossense. Mas, com relação ao modo de vida, ao nicho ecológico deles é diferente. Um exemplo, a onça pintada, ela é um animal carnívoro, enquanto que a capivara, ela é um animal herbívoro, né? Então, só para a gente entender essa diferença, a gente pode ter duas espécies de pássaro e eles vivem no mesmo ambiente e, porém, eles podem se alimentar de coisas diferentes. Então, o modo de vida deles é diferente. Por isso que eu costumo dizer que nicho ecológico, para mim, é o modo de vida do ser. Como ele se alimenta, como ele se reproduz, se eles têm hábito, por exemplo, tem cobras que elas têm hábitos noturnos, outras elas têm hábitos diurnos. Então, diferencia aí o modo de vida delas, que na verdade é chamado de nicho ecológico. Aí ele coloca aí
né? O que é o habitat? É o lugar em que uma espécie vive, como já falei para vocês. Já o conjunto de relações que as espécies mantêm com outras espécies no ambiente onde ela vive, e nós chamamos de nicho ecológico ou simplesmente modo de vida, como o próprio conteúdo também da gente coloca. Ele diz assim, o nicho é, de modo simplificado, o modo de vida de uma espécie na natureza, né? Como ele se comporta dentro dessa natureza. Por exemplo, a onça-pintada e a capivara pode ser encontrado no mesmo habitat. O exemplo que eu dei aqui para vocês foi o mesmo do livro, no Pantanal Mato Grossense, né? Mas a onça-pintada, ela é carnívora e a capivara, na verdade, ela é herbívora. Portanto, o nicho dessas duas espécies é diferente. Então, a gente tem que compreender que habitat é o lugar onde o ser vive. E os animais, eles podem ter o mesmo habitat, porém eles podem ter nichos ecológicos diferentes, ou seja, formas de vida diferentes. No caso de uma planta, o nicho inclui os nutrientes que ela retira do solo, a parte do solo a qual ela está fixada, de onde obtém esses nutrientes, as relações que ela estabelece com outras espécies e assim por diante, né? Então, a gente tem um exemplo aí desses dois animais, porém esses dois animais, na verdade, eles têm o mesmo habitat, vivem no mesmo ambiente, portanto, tem um comportamento diferente, né? Em relação à alimentação dele. Um exemplo aqui bem claro, a onça-pintada é um animal carnívoro, enquanto a capivara ela é um animal herbívoro. E aí é onde acontece a questão da diferença entre nicho e habitat. E agora a gente fala de população. População. Conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma região, ou que vivem, vamos botar que vivem, em uma região. O livro de vocês, população, o livro de vocês colocou uma imagem de várias borboletas, né? A gente vê aí que é um conjunto de borboletas, né? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma região. Então, a gente pode dizer assim, um conjunto de jumentos que habitam em uma roça, o conjunto de cavalos, 10 cavalos que habitam em uma roça. Então, o que eu quero que vocês entendam é que população é o conjunto de indivíduos iguais, viu? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie, que pertence à mesma espécie, que vivem em uma região. Aí a imagem do livro de vocês está o quê? Uma população de borboleta. A gente está vendo apenas uma população de borboleta aí. Aí ele diz, indivíduo da mesma espécie, que vive em determinada região, forma uma população. E aí, dependendo do tipo de animal, porém, do tipo de ser vivo. Pode ser o conjunto das plantas, o mesmo tipo de planta. Então, eles formam uma população, né? Então, para a gente entender o que seja população, nós temos aí, na verdade, né, o conjunto das borboletas e, portanto, a gente vê aí várias cores de borboleta e aí a gente chama isso aí de população. E comunidade? Como é que a gente vai definir comunidade? Comunidade, ela é definida pelo conjunto de populações de uma região. É formada pelo conjunto de populações
populações de uma região. Aí aqui a gente é formado pelo conjunto de populações de uma região. Aí a gente pode colocar aqui 10 borboletas. A gente pode colocar aqui 5 bois em um mesmo local. Vamos botar aqui 10 ovelhas. Isso aqui nós chamamos lá, vamos imaginar uma roça aqui no nosso município, e aonde a gente consegue enxergar lá dentro dessa roça 10 borboletas, 5 bois, 10 ovelhas. Então isso aqui nós chamamos de uma comunidade, tá certo? A comunidade, ela é formada pelo conjunto de populações de uma região. Então nós temos aqui 3 populações, mas nós temos apenas um tipo de comunidade. Então, só relembrando, nós falamos do que é espécie, né, o conjunto de indivíduos semelhantes capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Habitat é o lugar onde o ser vive. Nicho ecológico é o modo de vida do ser vivo. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive em uma região. E comunidade, a comunidade, ela já está dizendo comunidade, então ela é formada pelo conjunto de várias populações de uma região, tá certo? Então depois, na próxima aula, a gente continua aí falando de cadeia e teia alimentar. Um abraço para vocês.